viúva e o seu marido deixou dívidas em que ela não tinha condições de sanar essas dívidas, de saldar essas dívidas. E ela estava numa situação desesperadora, em uma situação difícil, mas ela conhecia o Deus provedor, o Deus que é o nosso socorro bem presente na angústia. E em momentos de angústia, de desespero, ela foi buscar ajuda ao Senhor através do profeta Eliseu, através deste homem de Deus que Deus havia levantado para poder estar sendo um atalaia ali para a nação de Israel, para estar confrontando o pecado e estar ajudando os necessitados. E Deus sempre vai levantar alguém para estar socorrendo o servo e a serva dele. E aqui essa mulher, ela clamou, ela gritou a Eliseu. Ela foi buscar ajuda à pessoa certa, ao homem de Deus, temente a Deus. Ela foi buscar ajuda ao profeta. E ela foi instruída pelo profeta Eliseu. E ela diz para ele: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E os credores vieram para buscar meus 2 filhos para serem escravos. Naquela época, se alguém estivesse endividado e não tivesse como pagar a dívida, ele poderia se tornar um escravo ou dar os seus filhos para serem escravos. E esta mãe, ela havia já perdido seu esposo, seu marido, e estava a ponto de perder seus 2 filhos. Estava a ponto de seus 2 filhos serem levados como escravos para pagar a dívida que seu marido havia deixado. Mas havia uma luz no fundo do túnel. Aleluia. Em tudo Deus, Ele traz uma saída. Ele é o nosso socorro. Salmos 46 vai nos dizer que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, em momentos desesperadores, em momentos em que às vezes não achamos saída, podemos contar com o nosso Deus, porque Ele tem uma saída para todas as situações de nossas vidas. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Jamais Ele vai desamparar aqueles que buscam a Ele. Jamais Ele vai deixar de socorrer aqueles que confiam nele. E não foi diferente com esta mulher. Deus deu o escape através da vida do profeta Eliseu. E Eliseu perguntou: o que farei em teu favor? Dize-me o que tens em casa. E às vezes o que nós temos para nós, às vezes é pouco. Na nossa mão é pouco, mas na mão de Deus se transforma em muito. E o recurso e a solução para a situação desta mulher estava dentro da casa dela. O pouco para ela foi o suficiente para que Deus fizesse um milagre na vida dela, para que Deus trouxesse a provisão para ela, o pouco que ela tinha. Então, o pouco que nós temos nas mãos do Senhor Jesus se transforma em muito. Ele é o Deus da provisão. Os recursos de Deus são diferentes do recurso humano. O recurso, a
provisão de Deus, ela é ilimitada, não é como a provisão humana, que é limitada, que se esgota, mas a provisão, o recurso de Deus é ilimitado. Ele é o Senhor Todo-Poderoso.